Olá, queridas! Mais um vídeo aqui para compartilhar um pouco sobre o nosso mundo da feminilidade, o nosso mundo tão abençoado que Deus nos deu, né? Como mulheres, esse presente que o Senhor nos deu. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma das facetas, né? Uma das coisas que nós mulheres temos na nossa vida, não todas, eu entendo isso, mas a grande maioria tem, que é o mundo da maternidade. E nós temos um versículo que nos orienta sobre isso, primeiro versículo que fala sobre a maternidade aqui, que é em Gênesis 1:28, e diz assim: E Deus os abençoou e disse: Crescei e multiplicai-vos. Então, eu vou ler só a primeira parte do versículo. Enchei a terra e sujeitai. Então, vamos de novo? Crescei e multiplicai-vos. Uma ordem do Senhor. Entre essa ordem, aquilo que nós vivemos como mamães aí, o que se perdeu, o que aconteceu para que houvesse tantos desafios? Porque ele diz que ele nos abençoou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a maternidade é uma bênção do Senhor, né? Não é um problema, é uma bênção do Senhor. Mas por que existem tantos desafios? E quais são esses desafios? Bom, o porquê nós sabemos aí com a queda do homem e o pecado entrando no mundo, então aquilo que Deus criou como perfeito foi quebrado e precisa ser restaurado, né? E isso trouxe muitos desafios para nós como mães aí que temos os nossos filhos, né? Temos multiplicado para o Senhor, mas quantos desafios que nós vivemos. E nós vamos conversar um pouquinho hoje, até porque tem vindo algumas perguntas em relação à maternidade, em relação ao cuidado com os filhos, que vem como um problema, né? Só como um problema, maternidade só como um problema, mas vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso para estarmos entendemos um pouquinho sobre o nosso papel, entendendo aquilo que Deus tem para nós como mães, tá bom? Então, o primeiro desafio que eu queria falar com vocês é justamente esse, o desafio de amar. Sara, como assim? Eu amo meu filho ou minha filha. Eu sei, mas no mundo como o nosso, tão deturpado pelo pecado, quantas mulheres têm a dificuldade de amar seu filho, de até desde deixá-lo nascer, desde abandonos. E não, Sara, eu não abandono meu filho, mas quantas vezes nós abandonamos eles dentro de casa, né? Eles estão conosco, não nos abandonamos, mas quantas vezes, quantas situações que as nossas atitudes é como se tivéssemos abandonado o nosso filho. Ah, ele não me obedece, ele não me respeita, então, ó, vou deixar para o mundo aí resolver porque eu já abri mão deles, né? Ou se não, você foca tanto em outras coisas, em você, no seu trabalho, nos seus amigos, que o seu filho é deixado em último plano. Então, isso também é abandono. Mas por que essa dificuldade de amar o seu filho, né? Primeiro, porque realmente é um desafio. É um desafio desde que eles nascem. São seres aí totalmente dependentes de nós, é muito mais das mães nessa primeira infância, que eles precisam se alimentar de nós, né? É, e aprender das primeiras coisas, a maioria das vezes de nós. Então, assim, é uma dependência total. E é difícil mesmo. É difícil você estar com aquele bebezinho que chora, chora, chora de cólica e você não consegue saber o que fazer. É difícil, muitas mulheres passam por pele muito difícil, né? Essa primeira fase do bebezinho em casa, essa adaptação à nova criança. Então, tudo isso traz desânimo em algumas mulheres antes de ter bebê têm uma certa imagem do que seria a maternidade, aí vem a frustração porque não é nada aquilo. Existem desafios grandes de ter um filho e o início realmente é muito difícil, porque é uma adaptação, né? E a gente sempre fala, uma adaptação é uma situação difícil, ela passa, né?
Depois que é adaptado, ele vai passar essa situação e você vai aí superar esses desafios. Mas por que a dificuldade de amar? Por causa do pecado, né? Até a nossa noção de amar, foi distorcida por causa do pecado. Se não fosse o Senhor Jesus que nos restaura essa visão através do amor dele, não do nosso, né? Para os nossos filhos, em meio a tantas situações que como pais a gente passa, tantas rebeldias, tantos desafios que passamos como os pais, né? Em criá-los, tudo isso por causa do pecado, que veio sendo deturpou, né? O amor que Deus colocou em nós como pais mesmo, né? Então, o primeiro desafio é amar. E eu vou falar todos os desafios e depois nós vamos falar como resolver esses desafios, ok? Então, a primeira coisa que nós temos aí, grande desafio, é amar o nosso filho, apesar dessa ordem, né, de crescer e multiplicar em situações que às vezes eles nos colocam, mas que dificuldade de nos amar, de amá-los, né? Dificuldade de amá-los. Então, primeiro desafio. O segundo desafio, que aí muitas mães têm, logo que recebe o bebezinho em casa, será que eu vou conseguir cuidar dessa criança, né? Ele pega esse bebezinho tão frágil na mão e fala assim, agora, o que eu faço com isso, né? Será que eu vou conseguir caminhar com essa criança? Será que eu vou conseguir criar essa criança? E aí envolve não só o âmbito emocional, financeiro e de suporte. Será que eu vou conseguir? Então, esse é o segundo desafio, é a gente achar que vem ligada à culpa, né? Não vou conseguir realmente a cuidar dessa criança, né? E acaba deixando, às vezes, passando para outras pessoas, outras situações e não cuida, né? Da criança como deveria. Ou escola, os avós, ou babá, e acaba, não, vou viver minha vida e acho que eu não vou conseguir. Ou não, vai tentar, né? Criar o seu filho aí, mas sempre com esse sentimento, eu não vou dar conta, né? Eu não consigo, o que eu vou fazer com essa criança, né? E o terceiro desafio é de educar. Como educar uma criança com valores que estão estabelecidos nesse mundo hoje, que tudo é relativo, então se eu falo que isso é certo, e aí o mundo fala não é errado, o que eu falo que isso é errado, o mundo fala não, isso é certo, isso é normal, já passou dessa fase aí de que isso é errado, e tantas coisas que não agradam ao Senhor estão sendo levadas aí como fosse uma coisa normal, né? E não é, né? São pecados que realmente desagradam ao Senhor, mas que o mundo hoje coloca como normal. E como você vai educar o seu filho, né? Se tudo isso tem colocado ele, se você fala uma coisa dentro de casa, ele sai na rua e é diferente, né? A sociedade impõe como se fosse o que você fala como se fosse errado, e não é, né? Então, todos esses desafios que eu coloquei aqui, o primeiro de amar, o segundo de achar que você é incapaz de estar ali criando essa criança, o terceiro de educar, tudo isso são desafios, realmente que são desafios para muitas mulheres, né? Muitas de nós, em muitas situações, paramos nesses desafios, mas todos eles, né? Como resolver esse problema com o Senhor, né? Se você está tendo dificuldade de amar o seu filho quando ele está ali se rebelando contra você em decisões que já foram conversadas antes e ele continua se rebelando, continua te desonrando, te desrespeitando, tudo isso, tá vendo? É consequência do pecado, todas as coisas que eu tenho falado aqui, né? Tanto o desrespeito, a desonra, tudo isso não vem de Deus, né? É o Senhor que vai te dar esse amor pelo seu filho, né? Muitas vezes em perdoar em algumas situações que eles têm feito, desde pequenos, né? Porque muitas pessoas falam assim, é difícil lidar com adolescente, é difícil, mas eu acho que
todas as fases têm as suas dificuldades, né? Desde o momento em que eles nascem, uma criança entrando num lar realmente, há mudanças. Você não pode pensar que você que é solteiro, casou, vai continuar com a mesma vida de solteiro, não vai. Você que casou e não tem filhos, quando tiver filhos vai continuar a mesma vida de alguém que não tem filhos? Não vai, né? Muda sim, é uma adaptação que precisa ser feita, é uma adaptação que precisa ser alicerçada no Senhor, né? É Ele que vai te dar suporte para essa adaptação, né? É um aprendizado que você vai ter que criar através da leitura bíblica mesmo. Lógico que você vai estar aprendendo com outras mulheres, né? A Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem orientar as mais novas no cuidado da casa, no cuidado com o marido, no cuidado com os filhos. Lógico que você vai aprender isso, mas a base de todos nós é a Bíblia. São os princípios bíblicos, né? Nesse momento que o segundo desafio aí você fala, como que eu vou conseguir, né, criar essa criança? Você por si só não vai. Você precisa da graça e misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida, para que esse serzinho que Deus criou, olha, porque a maternidade, gente, pensa aqui comigo, é uma bênção mesmo. Você está gerando, desde o seu ventre, você gera um ser que é para o Senhor, né? Um ser que você não é nem para você só, é para o Senhor que você está gerando essa criança, que está gerando dentro de você, e depois que nasce, nós temos filhos para o Senhor, para que ele cresça e expanda o reino de Deus nessa terra, né? E aí você também tem o desafio da educação. Como você vai ensinar princípios bíblicos no mundo tão perverso que distorce todos os princípios? Ensinando, inculcando todos os dias, em todos os momentos, porque a palavra do Senhor está ali para frutificar no coração do seu filho. Tudo que você orienta não é pensar assim, não adianta falar nada, porque ele sai de casa, o que ele escuta dos maridos tem mais, desculpa, o que ele escuta dos amigos tem mais valor do que o que eu falo, do que o meu marido fala. Não importa, continua ensinando, continua levando eles ao caminho do Senhor, aos princípios que o Senhor tem estabelecido na sua palavra, porque é isso que o Senhor nos ordenou, né? Ele nos ordenou que ensinássemos nossos filhos todos os dias os preceitos do Senhor, para que mesmo quando ele fosse velho, ele não se desvie, porque é o Senhor que ele está aprendendo, não são os seus valores, porque os nossos valores também muitas vezes foge da vontade do Senhor, né? Aquilo que muitas vezes eu quero ensinar, mas não porque é o Senhor que está orientando, mas é porque é desejo do meu coração, é vaidade do meu coração, é meu orgulho que está falando mais alto. Mas não é. Nós temos que reger o nosso coração de acordo com os princípios que temos estabelecidos na Bíblia. Porque o nosso coração, aquilo que nós passamos, eu já falei muito sobre exemplo, né? Que nós como os pais, somos exemplos dos nossos filhos. Então, aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente fala bastante alto aí no coração deles, né? Então, não só ficar falando, mas a forma que você age, eles vão estar percebendo. E se você teme ao Senhor, se você descansa no Senhor, entende que o Senhor é que está cuidando do seu filho, não só você, né? É Ele que tem preceitos e direções para a vida do seu filho, não é sua vontade somente. Então você vai descansar no Senhor, que o Senhor vai cuidar do seu filho. Tá bom? Então, existem muitos desafios na maternidade. Hoje é só uma pincelada, depois eu vou estar compartilhando mais profundamente sobre cada situação dessa, porque é importante nós entendermos o nosso papel como mães, né, como orientadoras, entender o privilégio que é orientar uma criança para o reino de Deus, para que ele possa transmitir o reino de Deus, transmitir os princípios de Deus aqui na terra, e é um privilégio de cuidar desses seres que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, que nós tenhamos o discernimento de buscar em Deus, sabedoria do alto,
para estar ministrando ao coração dos nossos filhos todos os dias, né, a vontade do Senhor sobre eles. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e vamos conversando aí, você pode estar compartilhando, divulgando e também perguntando, como muitos fazem comigo aqui no direct ou privado, e falam muitos pedidos, e então eu vou conversando um pouquinho, cada vez que nós entrarmos nós vamos estar conversando um pouco, tá bom? Deus abençoe vocês.